Olá, meu nome é Nathan e eu vou estar apresentando nesse vídeo o meu trabalho sobre técnicas de desenvolvimento de SPA. Para você estar desenvolvendo a sua SPA, você tem alguns frameworks que você pode estar utilizando e dentre eles os mais populares são o Vue.js, que é o primeiro que nós estaremos falando hoje, o AngularJS, o React.js e temos também até o Ember.js. Então, começando pelo Vue.js, ele é o mais recente, né, o mais novo dentre esses três que a gente citou anteriormente. Ele foi criado em 2014, né? E três exemplos de sites que utilizam ele na sua construção. Temos o Baidu, GitLab e o Alibaba, né, uma das maiores empresas do mundo. Ele é considerado uma mistura entre biblioteca e framework. Existe uma certa discussão, né, se ele é um framework de fato, se ele é uma biblioteca. Então a gente fala que é uma mistura dos dois, porque ele é bastante flexível. Esse é um ponto muito forte dele, né, que você pode estar adicionando outras bibliotecas quando você está trabalhando com Vue.js, pode estar adicionando um projeto já em andamento. Ele é bastante flexível. Ele é mais focado na camada de visualização, né, que a gente chama de View Layer, e ele utiliza o DOM virtual, assim como o AngularJS. E para a gente estar utilizando ele na nossa aplicação, você vai precisar de duas bibliotecas principais para a sua aplicação estar funcionando, como uma SPA, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês como a gente acha essas bibliotecas. Então você vai estar acessando o site oficial do Vue.js, como deixei circulado aqui, é o br.vuejs.org. Acessando ele na página inicial, a gente vai nessa opção de começar, e você só desce a página um pouco, você vai ver esses dois links lá. Essas dois links são da mesma biblioteca. Como o próprio site te deixa explicando aqui, uma é uma versão para mais para iniciantes, né? É uma versão de desenvolvimento, ele tem esses avisos no console. E a outra versão é uma versão sem esses avisos, não é uma versão final. Você pode estar utilizando a versão que você preferir. Na aplicação que eu desenvolvi, que eu vou estar apresentando mais tarde, eu utilizei a segunda versão, a segunda biblioteca. A outra biblioteca que a gente precisa são para as rotas. Então você vai estar vindo na página inicial também, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem aquelas opções que ficam naquela barrinha de cima, né? O Aprenda, Ecossistema e algumas outras. A gente vai vir aqui em Ecossistema, vai deixar o mouse lá em cima para aparecer essas opções aqui para baixo para a gente. E a gente seleciona aqui, ó, em Bibliotecas Oficiais, View Router. Ele vai redirecionar a gente para essa nova página, ou então, se preferir, você pode acessar direto nessa URL, né, o router.vuejs.org. E aqui essa é a página inicial desse link, e a gente vai estar clicando aqui em Get Started. Em Get Started, ele vai vir aberto em Installation. O que a gente quer vai estar aqui nos Essentials, Get Started, e ele automaticamente vai escolher para a gente o HTML. A gente vai descer a página aqui um pouquinho e ele vai estar mostrando essa foto aqui pra gente. E a biblioteca que a gente quer é esse segundo link. Esse primeiro a gente não vai precisar dele, não precisa pegar. Mais tarde eu vou estar mostrando a aplicação certinho, mas por enquanto quero terminar aqui os slides. Então vamos continuar agora falando do AngularJS. Ele foi criado em 2009, ele é baseado em MVC, que é o Model View Controller. E como eu trouxe exemplos de empresas que utilizam o Vue.js, também trouxe do Angular, né? E o Santander, a Forbes e a BMW utilizam o AngularJS. Ele é mais robusto do que o Vue.js, né? Mas ele é bastante compatível. Então você pode estar utilizando eles em vários dispositivos diferentes. Pode estar utilizando no seu desktop, no seu smartphone, etc. Ele faz uso de diretivas no seu desenvolvimento com o prefixo ng nos atributos. Essas diretivas elas servem para amplificar a utilização do HTML, né?
como por exemplo aqui duas diretivas que ele usa, ele tem várias. Então eu trouxe aqui por exemplo o ngapp, que ele vai declarar um elemento na raiz da aplicação e ele pode causar uma mudança no comportamento padrão dessa tag. E o ngview, ele é uma diretiva que vai estar realizando a manipulação das rotas pra gente. Então, assim como o Vue, o Angular vai estar utilizando duas bibliotecas no seu desenvolvimento, que são essas duas que eu estou apresentando agora na tela, né? Essa primeira é a biblioteca principal do Angular, só você copiar esse código e colocar no seu projeto, e a de baixo é a das rotas, mesmo esquema do Vue, né? Mas na hora de você desenvolver mesmo, ele tem algumas diferenças. Como eu não trouxe explicação do Angular, eu trouxe só as principais mudanças que tem de uma aplicação web comum, simplesinha, para uma aplicação que vai estar utilizando Angular e vai passar a ser uma SPA. Né? Então, as principais mudanças vão ser as bibliotecas que a gente adiciona, e em segundo lugar, esse arquivo aqui, esse trecho de código que a gente vai estar colocando na parte do JavaScript do nosso projeto. Né? Porque é meio padrãozão. Então a gente coloca aqui a variável app, o Angular módulo, essa parte padrãozão, né? A gente abre o app config aqui, o route provider, que é o provedor de rotas, né? E aí a gente coloca aqui como que vai estar lá na nossa navegação. Aqui, por exemplo, eu coloquei when, que significa quando, né? Quando ele terminar só com barra, o meu endereço lá, ele vai vir para essa parte aqui do nosso template. Ele vai procurar lá na nossa pasta chamada template e vai procurar o home.html para estar apresentando. E aí você pode ter vários when aqui, né? Pode ser quando for barra, quando for página 1, quando for página 2, por exemplo. E no final a gente pode colocar um otherwise, né, que significa caso contrário, para dar uma mensagem de erro para a gente. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para desenvolver o trabalho. E essa aqui é a aplicação que a gente desenvolveu. Essa é a cara inicial dela, né? Ela é bem basicona mesmo, só para mostrar funcionando. E o conceito de SPA, eu não expliquei no começo, né? Mas SPA significa Single Page Application, e o conceito dela é você estar navegando aqui numa página web, abrindo entre tópicos sem que ele fique recarregando a página toda hora. É como se a parte principal fosse uma moldura, e o que muda é o desenho no meio dessa moldura, mais ou menos. Então ele não vai ficar recarregando a página toda hora, não fica dando requisição toda hora para o servidor, e você não precisa ficar recarregando toda hora, gastando sua internet. Então, vocês podem reparar aqui, ó, a gente vai abrir aqui página 1, olha só, ele atualiza o conteúdo, mas sem recarregar. Página 2, ó, ele muda aqui página 2 e aqui ele também muda, a gente configurou isso lá. E aqui no página X eu coloquei um exemplo para mostrar como que ele vai aparecer caso a gente digite alguma coisa aqui que a gente não configurou. Por exemplo, no nosso caso aqui, o página X ficou como página 4, mas se colocar aqui, ó, página 9, ele vai dar o mesmo erro. Ele vai mostrar desse jeito. Então, como que fica isso no código? Ele é bem parecido com uma página web comum, né? Por comum eu quero dizer uma página web que não é uma SPA, né? Que no caso ela ficaria recarregando, cada clique que eu dou aqui ela ficaria recarregando. Então, aqui no começo, por exemplo, é tudo o basicão do HTML, né? A gente só bota aquele ponto de exclamação e dá um Enter, ele já coloca tudo isso aqui pra gente. O que a gente muda aqui é a linguagem, a gente gosta de colocar em português, né? A gente muda o título e você pode colocar aqui a referência para nossa pastinha de CSS, né? Para dar aquela cara mais bonitinha para nossa página. Aí a gente cria o nosso body aqui, o div, e é dentro do div que a gente coloca aquelas duas bibliotecas que eu citei anteriormente. Tem que ser dentro do div, senão não funciona. E a gente também tem a referência aqui para o nosso arquivo JS. Aqui a gente colocou um título, né, bem-vindo a SPA. Colocamos a referência aqui das nossas outras páginas, aqui, né? Com um título também. Temos dentro do main aqui, ó, esse outro div que é para mostrar onde que ele vai renderizar as coisas.
A página 1 tá a mesma coisa, só copiei tudo e colei de novo, mudando algumas coisas que vão ter diferença, né, entre o index e a página 1. Por exemplo, aqui ó, a gente não coloca aquele mesmo título, né, que eu já mudei para a página 1, para a página 2, e o nosso arquivo JS. A gente está criando aqui algumas variáveis, né, por exemplo aqui o const home, né, e a nossa função aqui para retornar um título que a gente definiu como página inicial. E aqui tem um template para isso, e a gente define aqui a rota. A gente faz isso para todos, né? Para home, para página 1, para página 2, para o erro de não encontrado. Aqui a gente define como vai ser as nossas rotas, né? Os caminhos, né? Aqui ele fala, ó, quando terminar com barra, ele vai procurar home, e se a gente deixar o mouse aqui e soltar, né? Ele vai até mostrar pra gente aquele esquema que a gente fez ali em cima, né, ó. O título uma string, o template uma string. Aqui em cima, ó, a gente colocou página inicial, o template aqui desse jeito. E a mesma coisa para os outros, né, página 1, página 2, ele vai procurar esses componentes. E aqui eu coloquei, ó, se for barra qualquer outra coisa que não seja isso aqui, ele aponta um erro. E o erro a gente configurou do jeito que a gente quer que apareça, né. Por isso que ele fica desse jeito aqui, ele dá not found, aqui ele deixa vermelhinho e escreve erro 404. E aqui a gente inicializa nossas rotas, né? Esse new view aqui é padrão também, esse é o app template. Aqui a gente tem um HTML, né? Com o link das rotas, ó, o barra página 1, barra página 2, tem os títulos aqui que a gente coloca, a gente escreve. O main aqui que é para mostrar onde que vai visualizar essas coisas, então a gente coloca aqui router view. E aqui é um outro exemplo que a gente ia mostrando ali em cima, data function title. E aqui a gente coloca o nosso router e fica tudo funcionando. O nosso arquivo aqui é só o CSS, né, só para dar o estilo da página. E esse é o vídeo que eu tinha para gravar hoje. Espero que isso ajude de alguma forma e obrigado por assistir.